Hoje vamos conhecer um museu super bacana aqui em Tiradentes. Vem comigo! Hoje vamos conhecer a Casa Padre Toledo. E quem vai nos guiar vai ser a Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente está aqui num dos prédios do Campo Cultural da UFMG em Tiradentes. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre história, sobre arte setecentista, arte contemporânea, para a gente poder entender mais um pouco desse contexto da cidade que a gente está vivendo e que está abraçando a gente todo dia. Certo? Vamos entrar? Vamos! Bom, no primeiro momento a gente vai contextualizar o que foi Inconfidência Mineira e quem foi a pessoa de Tiradentes no meio dessa história, viu, Matheus? É importante porque a gente tem uma mentalidade, a gente criou uma imagem de Tiradentes no imaginário popular, porque foi a forma que eles construíram essa imagem. Então, o Tiradentes acabou virando um símbolo desse movimento, mesmo ele não sendo de muita expressividade nesse contexto. A função do Tiradentes, dentro da Inconfidência Mineira, era de comunicador. Então ele era muito sociável, ele era muito popular, ele levava essas informações entre as vilas, já que, nesse momento da vida dele, ele era alferes do exército. Então ele tinha um cargo dentro do exército da coroa portuguesa e ele viajava muito. Então ele conhecia muito as minas, ele conhecia muito as vilas de Minas Gerais e ele circulava com muita tranquilidade entre a elite e entre a população mais simples. É importante frisar que o movimento de Inconfidência Mineira é um movimento de elite, um movimento que a elite se juntou para questionar. E se a gente não respondesse à coroa portuguesa mais? Se a gente, além do poder econômico, centralizasse o poder político? E aí, esse é o background, esse é o contexto que a gente vai surgir de Inconfidência Mineira e que a nossa cidade acaba tendo tanta relevância. Essa casa que a gente está, inclusive, é onde acontece a primeira grande reunião, o marco inicial desse movimento, porque eles levantam justamente essa questão. E se a gente não precisasse mais ter essa conexão com a coroa? E aí a gente tem algumas peças e a própria casa que guardam e contam um pouco dessa história para todo mundo e contam como Tiradentes acabou virando esse símbolo principal. Esse quadro que a gente tem aqui, que a gente vai mostrar já, ele mostra essa imagem de Tiradentes já numa posição 100 anos depois. O quadro foi pintado 100 anos depois do movimento, tentando remeter aí alguns simbolismos para que a imagem de herói já fosse atribuída ao Tiradentes de cara. Então a gente tem ele ali numa posição de messiânica já, de palestra, de fala, com uma túnica branca, ele já com essa barba, com essas características, que lembram muito quem? Jesus. Exatamente. Então o Jesus já era um símbolo muito conhecido, um herói muito conhecido, e a República precisava de um símbolo nacional, de um movimento que aconteceu aqui, para que o movimento fizesse sentido, para que a República fizesse sentido. Então a gente tem o Tiradentes centralizando isso tudo. Antes disso, ele era só considerado traidor da coroa, tanto que a morte dele é proveniente disso. Tanto os Inconfidentes quanto a coroa acharam oportuno que a pessoa do Tiradentes viesse a sofrer tudo que ele sofreu. Ele é o único que fica o tempo todo preso no Brasil, os outros são exilados, mandados para diversas regiões, inclusive o Padre Toledo. Se a gente pensar, Brasil colonial, a gente tinha a coroa portuguesa e a Igreja Católica andando juntas, elas eram uma coisa só. Então, se elas eram muito parecidas, se elas tinham que uma representar a outra, não fazia sentido que a coroa portuguesa, para os portugueses, condenarem da mesma forma o Padre Toledo dos outros inconfidentes, dos outros conspiradores. Então, acaba que os padres, os eclesiásticos envolvidos no movimento, eles têm uma punição mais branda, entre muitas aspas,
e são enviados para monastérios em Portugal, enquanto os demais confidentes ficam ali em colônias por toda a África. Essa peça faz parte do nosso acervo principal do museu e a gente está com uma exposição temporária acontecendo aqui. Ela chama Ainda que Tardia Brasil Futuros, do Festival Artes Vertentes, que você bem conhece. Então a gente tem essas duas peças aqui que é importante a gente ressaltar, justamente por elas trazerem alguns pensamentos, algumas críticas sobre vários processos históricos. A mostra do Ainda que Tardia Brasil Futuros, ela traz aí com ela a responsabilidade da gente refletir sobre o que foi o processo de independência. A gente comemorou esse processo de 200 anos atrás, a gente comemora nos últimos 200 anos, mas foi um processo que se vende como a busca pela liberdade, ou um momento de liberdade para os brasileiros, tal qual os Inconfidentes tentaram vender também. Mas foi liberdade para quem? Liberdade de quem, de que forma, de que jeito, em qual momento, qual foi o contexto que isso veio aparecer. E a gente tem algumas figuras que sempre foram marginalizadas, afastadas da sociedade, e o arcebispo do Rosário, responsável por essa festa aqui, é uma dessas pessoas. Foi uma pessoa que durante a trajetória dele, a vida dele, ele foi enviado para a colônia psiquiátrica. A gente não gosta de usar o termo muito popular como sanatório, porque não era isso, ele não era uma pessoa totalmente alheia das faculdades mentais, tanto que ele buscava a arte como maneira de se conectar com o que ele acreditava, com as perspectivas dele e com o trabalho dele. A gente vai ter outras peças dele acontecendo aqui. É importante sempre ressaltar que existem sim pessoas marginalizadas, elas sempre existiram na nossa história, e nesse processo de uma construção de narrativa e de símbolos que foram crescendo, essas vozes continuaram sendo cada vez mais ocultadas, mais silenciadas. Aí a gente segue para a próxima sala. É importante frisar que esse aqui é um poemando, então um manto performático construído aí durante um momento de muita intimidade do próprio artista com a sua arte, em que ele vai incorporando palavras e expressões que possam fazer sentido para ele ou não fazer sentido para ninguém, mas que representem de alguma forma a essência que ele tem. Além disso, a gente tem aqui a vestimenta da Célia Chacriabá, a primeira deputada federal indígena eleita em Minas Gerais, e essa é a roupa que ela usou de que ela anunciou a candidatura dela para retomar elementos da própria personalidade, da própria cultura e da própria tradição. Então a gente tem elementos da natureza refletidos aqui. E aí, falei de toda a inconfidência, de todo o contexto, e o Padre Toledo, o dono da casa, era uma pessoa muito rica, muito sociável, e a inconfidência começa por isso. Ele fez o batizado de um dos filhos da Bárbara Eudora e do Alvarenga Peixoto aqui na Matriz, e depois eles vieram comemorar na casa. Então, padre popular, padre descolado, falou, vamos lá para casa comemorar, e a gente acredita que esse seja um salão de baile, de jantar, de almoço, onde eles se reuniram, e nessa festa, aquela perguntinha que eu comentei lá no começo surgiu: e se a gente não dependesse mais da coroa portuguesa? Então, o início da Inconfidência Mineira é aí, nesse cenário de festa, de descontração, mas que depois veio a virar esse movimento que a gente conhece. E o fato de ser um batizado é o que deu a famosa senha da Inconfidência. A gente acredita que essa seja a origem da famosa senha da Inconfidência. Não é o ar, não é as outras expressões que a gente vê por aí, mas sim eles se comunicando e falar, tal dia é o batizado, tal dia é o batizado, justamente para marcar a data, o momento que eles fossem se manifestar. E aí, por isso a gente tem esse espelho gigantesco aqui, essa cama de espelho, para lembrar desse espelho d'água, desse momento de batismo, e ainda tem uma segunda função, facilitar a observação do teto. Para nem todo mundo chegar, levantar o pescoço, facilitar de você chegar aqui e conseguir entender tudo que esse teto está nos dizendo. A casa, ao todo, ela tem 15 cômodos, 7 fomos pintados, e isso demonstra também o poder aquisitivo do Padre Toledo, da família do Padre Toledo, porque é muito raro a gente ver essa quantidade expressiva de obras dentro de uma residência particular.
A gente vê em igrejas, certos palacetes, mas uma casa particular com tanta ênfase, com tantos cômodos, é muito raro. Então aqui a gente tem esse povo em gamela. Esses símbolos pintados são chamados de bocalhos, eles são do movimento artístico do rococó, e eles estão ali para lembrar de conchas, desse movimento mais naturalista, mais ligado às questões naturais, à natureza, ao mar, ao oceano. E a gente tem uma obra de arte ao fundo, atribuída ao mestre Ataíde, celebrando aí, mostrando o momento do batizado de Cristo. Porque aqui a gente vai ter o primeiro forro do nosso passeio que tem figuras humanas pintadas. E esse forro ele é muito emblemático. Eu costumo brincar que eu sou a pior pessoa do mundo para se visitar, porque eu vou sempre estar deitada no meio dos cômodos, vou estar deitada no meio da igreja para poder observar os tetos. E aqui ele guarda um segredinho do Padre Toledo. Esse forro ele representa uma coisa proibida pela Igreja Católica. Ele guarda alguns detalhes que são proibidos pela igreja, que a igreja não reconhece em sua instância, e a gente tem os 5 sentidos então representados. Ao centro a gente tem o tato, e as outras imagens a gente tem o olfato, o paladar, a visão e a audição. Certo? E aí, nessa mesma sala, a gente tem 4 pinturas acontecendo aqui, e essa instalação, parte do festival Artes Vertentes, uma instalação temporária, que você conhece bem, você já até nos explicou um pouquinho dela aqui hoje, mas basicamente é para retomar essas pessoas que foram marginalizadas, essas pessoas que são apagadas da nossa história e tentar lembrar elas mesmo com toda a dificuldade. As demais pinturas, a gente tem mais uma atribuída ao mestre Ataíde, essa pintura de São Mateus, e aqui ao fundo a gente tem um quadro de Anunciação. Anunciação, no momento esse que Maria recebe o recado de que ela carregará o Filho de Deus. E esse quadro ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, ele é de uma escola de pintura da Bolívia, do século XVIII. Então, ele é aqui da América Latina e acaba sendo um pouco de contraste aí com o que a gente tem de noção de escolas artísticas, de representações religiosas. E esse quadro foi restaurado aqui nessa sala. Então, a visitação à restauração foi aberta, quem estivesse aqui no museu poderia acompanhar em tempo real todo o processo de restauração, feitos pelos alunos do Departamento de Restauro da UFMG. Já nessa sala aqui, a gente vai ter mais um forro pintado, esse com elementos papais retratados, então a gente tem a cruz papal no centro, é um cômodo um pouco menor, e as peças que a gente tem aqui eu gosto de chamar a atenção, porque quando o padre Toledo foi preso por trair a coroa, por ser um inconfidente, os bens dele foram retirados da casa, foram sequestrados. Nesse sequestro, tudo foi removido, tudo foi tirado, e a coroa portuguesa só listou o que tiraram. Não listaram de onde, qual cômodo estava cada coisa, e a gente perdeu a configuração inicial. A gente não consegue afirmar categoricamente do que se tratavam alguns cômodos. E aí, nesse processo, esses móveis foram perdidos, vendidos, leiloados, e a gente não tem como precisar, isso aqui pertenceu ao Padre Toledo, isso não pertenceu, e a gente encontrou outras peças do período para que pudesse remeter como que funcionava a estrutura de uma casa. Então a gente tem um baú, a gente tem uma mesa, justamente para não ficar perdida essa noção de que aqui foi uma residência particular dele. E aí, mais algumas peças do Festival Artes Vertentes, como eu citei lá no começo, outras 2 do Arcebispo do Rosário, aqui 21 veleiros e ali o palanque, justamente dentro desse contexto de marginalização e de encontro com a própria fé e com o que ele acreditava. Essa sala aqui, ela está interditada,
porque a restauração dela foi finalizada recentemente, na última semana, porque a gente encontrou pinturas paretais, ou seja, pinturas nas paredes, e durante muitos anos a gente estudou a melhor forma de recuperar ao máximo possível que a gente tinha de informação. Vocês estão sendo os primeiros a conseguirem ver aqui a restauração já no seu final, já finalizado. E a gente teve algumas recuperações, a gente conseguiu recuperar grande parte, mas é importante lembrar que onde está branco, né, vocês vão ver que onde tem partes brancas é porque em algum momento o reboco da parede foi perdido e, consequentemente, a pintura também, porque ela foi feita diretamente sobre o reboco. Debaixo de 13 camadas de tinta, eles encontraram essa expressão artística. E vale lembrar que a gente não consegue atribuir artistas a esses povos, a essas pinturas, porque não era um hábito assinal que você fez, não era um hábito esse registro de artista e data que a gente tem hoje depois do modernismo.